Salve, salve galera, aqui é o Gabriel do Cortes Bilionários e no nosso primeiro mês monetizado conseguimos $5.800. Muito desse resultado é explicado e bem aprofundado no canal Bora Pra Prática, um canal de empreendedorismo na prática, e tudo isso de graça. Quer ter uma renda em dólar sem nem aparecer? Clica no primeiro link da descrição. Aí, cara, aí, Arthur, é o seguinte, eu comecei a lidar com o mercado volátil. Aí a minha vida toda foi volatilidade nesse período profissional. Altos e baixos, literalmente. E aí, em 2016, um amigo meu me apresentou o mercado de criptomoedas, o Bitcoin. Aí ele falou assim, cara, me manda 300 pila aí que eu vou te mostrar o que é insalubridade. Se tu acha a alavancagem foda, isso aqui tu vai achar foda mais ainda. Aí eu botei e mandei 300 para ele em outubro e em dezembro ele me veio com 600 pila e falou que tirou ainda a comissão. Aí eu falei, mas não é possível um ativo especulativo subir tipo 100% ao mês. E aí eu comecei a querer entender por que o Bitcoin estava subindo. Aí em 2017 ele começou a subir todo mês 100%. Então você estava com 600, daqui a pouco estava com 1.200, daqui a pouco estava com 2.400 e assim por diante. Então tu estava dobrando mês a mês a grana exposta em Bitcoin. E eu queria entender por que o Bitcoin subia. Por que o pessoal ia gastar $1.000 para comprar um algoritmo digital de 256 bits? Baseado na fé. Baseado na fé. Baseado no além, entendeu? Isso eu quero entender também. Então, é que o Bitcoin ele foi criado como uma ferramenta contábil, tecnológica, para que você elimine terceiros. Você não precisa mais do banco para validar as transações entre pessoas. Então, você pode transacionar dinheiro livremente, convertidos em bitcoins de qualquer lugar do planeta, e a pessoa, a outra ponta, pode morar em qualquer outro lugar do planeta e ela vai receber em média aí 30, 40 minutos uma transação. Então, por exemplo, até 2008, até o blockchain existir, o Bitcoin surgir. Qual era o grande problema? Você dependia do banco para fazer transações internacionais ou transações normais. Então, se você tivesse $1 milhão naquela época, você precisava ir no banco, fazer um termo explicando por que você ia transacionar aquele $1 milhão e levava dias, era uma burocracia, tinha que explicar isso para a Receita, e a pessoa que morasse do outro lado do planeta e fosse receber, ele teria que fazer a mesma coisa. Então você precisa sempre de um intermediador. Você tinha limitação, por exemplo, de quanto de dinheiro você podia transacionar. Por exemplo, hoje em dia tu consegue fazer um Pix e mandar todo o dinheiro da sua conta se você tem mais de 100 mil numa tacada só? Acho que não pode. Não dá, ele vai te limitar. Então o Bitcoin literalmente faz o quê? Você converte isso em Bitcoin, teu dinheiro em Bitcoin, manda, o cara vai receber em 30 minutos, 40 minutos, a taxa vai ser mínima, diferente da do banco, que $1 milhão na época era $10 mil para você mandar a taxa interbancária. O TED dos caras. O TED dos caras, né? E que é o que eles usam o sistema SWIFT, interbancário. E aí agora você tem a liberdade de transacionar dinheiro livremente a hora que você quiser, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Não tinha o Pix na época. Sim, mas só para fazer a primeira pergunta agora já. Sim. Não é um perigo do caralho, eu quero fazer essa transferência de dinheiro contigo que mora na puta que pariu e eu moro aqui. Aí, nesses 30 minutos que eu te mandei via Bitcoin, o Bitcoin caiu pra caralho. E aí já não vale mais a volatilidade. A grana que porque se a função dele é facilitar, essa volatilidade que a gente sabe que é muito grande, ela prejudica esse objetivo inicial. Sim, exato. É porque a questão, todo mundo que se apega é a volatilidade, né? Não é um instrumento. Mas, na verdade, o Bitcoin ele veio para ser uma ferramenta de solução para você não utilizar mais a moeda estatal. Você cancela o real, o dólar, e você passa a usar só Bitcoin como moeda de troca. Esse foi um princípio de troca de valores naquele período, em 2008. Só que o que aconteceu? O pessoal trocou o Bitcoin por pizza em algum momento, e o Bitcoin, que não tinha nenhum valor até aquele momento, ele passou a ter valor de centavos. E mesmo que ele tinha oscilação de variação de preço, porque o pessoal começou a especular sobre a importância desse ativo, né, pelos fundamentos dele, você criou um instrumento que descentraliza o dinheiro, o sistema financeiro. Até então, nós tivemos isso apenas com a televisão, por exemplo, com a rádio, que a gente descentralizou o poder da televisão através do YouTube. No YouTube, agora, você consegue se tornar um produtor de conteúdo, você consegue criar sua própria televisão, seu próprio canal, e você não fica mais à mercê da opinião de poucas
televisões. Então você começou um processo de descentralização total com a internet. Então o Bitcoin ele foi uma ferramenta de proteção de capital, de patrimônio, como praticamente uma tecnologia de protesto para aquilo que aconteceu com aquele crash de 2008 do subprime. Tá, onde quebrou alguns bancos lá, o Lehman Brothers e outros, e o sistema imobiliário norte-americano. Esse é o que tem o filme, né? A Grande Aposta. Isso, é esse, né? Isso. E eles criaram o Bitcoin como ferramenta para você poder fazer essas trocas, essas transações, sem você ter um ativo inflacionário que provocasse esse crash que acontece, em média, a cada 10, 12 anos. No sistema que a gente tem, no sistema financeiro, que ele sobrevive através do quantitative easing, que é a injeção infinita de dinheiro. Eles imprimem dinheiro conforme for a necessidade desses poucos poderosos, entendeu? Tipo os banqueiros e assim por diante. Então o Bitcoin ele surgiu com essa proposta no início. Depois ele foi se tornando algo um pouco mais grandioso. E em algum momento a gente entende que o Bitcoin, por ser escasso, por ter essa natureza de escassez, ele corre em um formato completamente contrário ao sistema financeiro atual, que vive através da inflação, onde poucos ganham muita grana e o Bitcoin ele é deflacionário. Então, à medida que passa o tempo, o teu valor dele tende a se valorizar, mesmo com os grandes picos de altas e quedas. Né? Como assim ele é limitado? Existe só um determinado 21 milhões número. Vão existir até 2140. Então, e não vai passar disso, essa é a ideia. Mas como é que isso acontece se é uma coisa digital e teoricamente... É porque o software foi produzido pelo Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é. Não se sabe se é uma equipe de pessoas, se foi um cara que inventou isso, que é esse cara aí que odeia o Estado. Ele é japonês? Não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Só a gente pelo nome especula que seja 3 caras norte-americanos que fizeram... que até alguns podem ter correlação com o projeto do... Cara, eu posso estar falando bobagem, tá? Mas é o pessoal que queria já produzir um dinheiro descentralizado, um dinheiro que não tivesse necessidade da confiança de terceiros e de intermediadores desde 94. Então tem uns caras lá, tem uns caras russos, tem uns malucos aí dos Estados Unidos, chinês, tem gente nessa parada toda aí. Então a gente não sabe quem é o Satoshi Nakamoto, ninguém sabe. Tá. Mas o software, o que impede alguém de alterar esse software, ter poder desse software? Não tem como alterar o software sem ter um consenso. Um consenso. Tem pessoas que têm como, por exemplo, assim, que são... Não é responsável, mas eles são os caras que fornecem possíveis atualizações para o Bitcoin Core. O Bitcoin Core é o protocolo original do Bitcoin, que é o responsável por emitir novos bitcoins a cada 10 minutos. E essa emissão ela é controlada, então ela começou no primeiro bloco, que foi o bloco Gênesis. O primeiro bloco começou lá em 2009, que foi a primeira transação que foi realizada entre uma pessoa e outra pelo Bitcoin. Então foi esse suposto Satoshi Nakamoto com o Hal Finney. Ele mandou essa transação, ele gerou esse primeiro bloco e naquela época começaram a ser geradas 50 Bitcoins, então começou do zero e começou a gerar 50 Bitcoins na rede a cada 10 minutos. E as pessoas que transacionavam, que validavam esses blocos, que são os conhecidos como mineradores, eles eram responsáveis por produzir esses blocos e esses bitcoins. Então, eles geravam esses bitcoins a cada 10 minutos. Só que daí tem um detalhe. Por que ele é deflacionário? Porque a cada 4 anos, a queda da recompensa ou a geração de novos bitcoins cai pela metade. Então, hoje, em 2008 para 2012, eram gerados 50 bitcoins a cada 10 minutos. De 2012 para 2016... caiu para 25 bitcoins a cada 10 minutos. Ou seja, tem menos bitcoins sendo emitidos na rede a cada 10 minutos. Ele está começando a ficar mais escasso, entendeu? Ou a quantidade que tem é mais reduzida. Só que a demanda ao longo do tempo por esse ativo aumentou. E isso faz uma pressão no preço. Porque agora, a cada 4 anos, você tem menos bitcoins disponíveis para mais pessoas comprar. Isso empurra o preço para cima. Ele tem uma lei de potência de crescimento. Mas por onde é que esse Bitcoin ele é criado pelo software e jogado, né? 25 Isso, ele é jogado na rede. Mas jogado na rede no blockchain. Em contas aleatórias? Não, o blockchain ele é como se fosse um livro razão digital. Ele é tipo uma tecnologia como se fosse um livro contábil.
Ele registra assim, pô, o endereço X está mandando tantos dados, o dado tal para o endereço Y. E esse registro assegura que a pessoa A ou o endereço A está abrindo mão da posse desses ativos digitais e está transferindo para a pessoa B. Tá. Uhum. E ele faz essa confirmação. E daí ele tem o hash do endereço público e tem o hash que faz a assinatura da transação. Então essa codificação é o processo de você fazer a transação de Bitcoin, de algoritmo de um lado para o outro. Tá, isso é quando eu compro ou vendo o Bitcoin, né? Mas tu disse que o software ele fica gerando, né? A cada 10 minutos. Isso, ele fica lançando um desafio. Ele lança como se fosse um desafio de uma gincana, por exemplo. O desafio como se fosse um quebra-cabeça para que uma máquina no mundo que está responsável por fazer a decodificação para tentar liberar esses 50 bitcoins ou 25 bitcoins, dependendo da época que tu estava minerando, que ele faça essa decodificação. Então ele faz o seguinte: quanto mais facilidade as máquinas possuem para executar a cada 10 minutos e descobrir, para gerar o bloco, para descobrir o desafio que a máquina propõe para elas, que o Bitcoin Core propõe para elas, o software no caso, né? Quanto mais rápido descobrir, maior a dificuldade de mineração aumenta e mais poder computacional você precisa. Porque você precisa de um computador cada vez mais inteligente para conseguir decifrar cada vez mais as transações a cada 10 minutos. Isso que é o cara que está minerando o Bitcoin, que eu ouvia falar. Ele tinha no PC dele um negócio rodando. Isso. Tentando... Ele tenta quebrar... ele tenta descobrir como resolver o problema que o Bitcoin Core lança. Entendi. Para ele ganhar aqueles 25 Para ganhar os 25 bitcoins como recompensa. Saquei. Entendeu? Mas isso foi feito com que objetivo? O objetivo foi criar uma infraestrutura onde você pudesse ter alguém para validar transações do ponto A ao ponto B, validar, tipo assim, fazer com que alguns dados que estavam na posse de uma pessoa saiam dessa posse dessa pessoa e vão para outra pessoa, na transferência simples, sem precisar de um sistema bancário. Porque o banqueiro faz isso. Quando você faz uma TED, o banco que registra a saída e o outro banco registra a entrada. Então, esse banco que registra a entrada, ele tem que confirmar, assinar a transação e dizer, pô, o banco do Augusto lá, que é o Banco do Brasil, por exemplo, saiu R$200 daquela conta especificamente. Então, agora eu tenho que assinar essa transação. Então, isso quem fazia era um banco, né? Era um sistema do banco. Agora você tem um sistema independente que não precisa de um banqueiro, por exemplo, para controlar isso. Você simplesmente faz com que a própria rede por si só consiga gerar blocos de transação que tem várias assinaturas de transação de pessoas que enviam do ponto A ao ponto B, como se fossem várias páginas contábeis que vão registrando isso automaticamente para todo mundo. É um grande algoritmo, então. É um grande algoritmo. Então ele vai produzindo isso e ele vai, cada dia que passa, cada 10 minutos que passa, essa rede se fortalece, ela fica mais robusta e fica mais impenetrável. É mais difícil de você atacar informações. Hoje, para tentar fazer qualquer coisa, você teria que gastar mais de bilhões aí para fazer uma tentativa de ataque hacker para tu tentar em 10 minutos tentar quebrar algum bloco ou desfazer as transações de trás para frente e de frente para trás para quebrar essa estrutura. Por isso que hoje é o sistema mais seguro do mundo em relação a transações, que funciona de forma automatizada e é um monstro que cresce sozinho. Ele é avassalador. Ele vai se fortalecendo a cada minuto. Ele a cada 10 minutos ele se fortalece. Mais forte. Ele cria mais um bloco com várias transações, avisando o ponto A ao ponto B, fazendo tudo isso de forma automatizada. Ou seja, o banco foi pro saco. A necessidade de banco não existe mais, porque você criou um novo sistema financeiro que tem uma tecnologia contábil que funciona e cresce sozinha. Mas tu acha que vai pro saco mesmo? Porque... O quê? Que os bancos vão pro saco mesmo? Cara, não vão por causa do poder e porque eu acho que a gente depende do sistema centralizado para que o sistema deflacionário... A gente precisa do sistema inflacionário para tirar proveito do sistema deflacionário.
É porque é tipo, É como se fosse uma moeda com duas faces. Se não tivesse o ruim, a gente não ia dar valor pro bom. É isso. Basicamente essa filosofia. A filosofia para quem hoje investe em criptomoeda é essa. Tipo assim, para que eu vou estar num sistema que o meu dinheiro apodrece ao longo do tempo ou perde valor ao longo do tempo, se eu posso estar nesse novo sistema que eu sei que vai ficar cada vez mais difícil eu ter bitcoins a cada